Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carol, sou confeiteira e aqui no meu canal eu trago tudo sobre o meu trabalho, as técnicas que eu gosto de utilizar, o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, se você é confeiteira, pode ficar por aqui, se inscreva no canal, pretendo trocar muitas dicas e aprendizado com vocês, tá bom? Mas se você não é confeiteira, mas gosta de cozinhar, gosta de fazer coisas gostosas para sua família, pode ficar por aqui também, porque eu gosto de trazer receitas caseiras, bolos caseiros, doces, sobremesas. Vou trazer também receitinhas salgadas, tá? Porque eu gosto de fazer de tudo um pouco e quero compartilhar tudo isso com vocês, tá bom? Então se inscreva também para ficar por dentro de tudo. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço a montagem dos meus bolos festivos, tá? De encomendas de clientes, que são os bolos que eu mais vendo aqui na minha confeitaria, que eu utilizo a técnica do acetato e quero mostrar para vocês, tá bom? Como eu faço. Então se você quer aprender, vem comigo nesse vídeo. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos acompanhar a montagem de 5 bolos. Foram 5 encomendas de clientes, tá bom? E eu gosto muito desse processo de montagem porque eu acho que um bolo precisa ser bonito, tanto por fora quanto por dentro. Então essa etapa é muito importante também, a gente tem que fazer com muito capricho para ficar um bolo 100% para o nosso cliente, né? E o primeiro passo, antes das montagens, é fazer a calda. Essa caldinha que eu uso é muito simples, eu coloco uma caixinha de leite condensado para 1,5 litro de água. Eu utilizo esse copo medidor porque ele tem 500 ml, então eu já sei que é só colocar 3 copinhos desse, tá bom? Agora eu vou armazenar na geladeira enquanto eu corto os discos da massa. Essa massa é de 20 centímetros, essa primeira do vídeo que eu tô mostrando para vocês. Eu sempre embalo todas as massas no plástico filme assim que elas saem do forno, quentes ainda, porque assim a gente preserva a umidade dela, tá bom? Enquanto ela esfria, não perde a umidade estando embaladinho desse jeito. Eu gosto muito de utilizar esse nivelador, eu coloco ali na 4ª marquinha dele, tendo aí um disco de uma média de 1,5 centímetro de espessura, tá bom? E o meu bolo contém 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio, sendo 2 camadas de recheios iguais e uma diferente. Cortei também o topinho da massa. Sempre que possível eu deixo esse topinho, tá? Porque é uma parte bem gostosa do bolo, né? Ele dá uma caramelizadinha ali quando entra em contato com a umidade da calda, que é onde concentra a maior parte do açúcar da massa, é nesse topinho. Porém, quando eu vejo que ele não ficou tão retinho assim, eu gosto de tirar, para depois não prejudicar as camadas internas do nosso bolo, tá bom? E aí é só você ir girando o nivelador em torno da massa, e ela fica bem certinha, gente. Eu amo utilizar esse nivelador. Já cortei com a faca também dá certo, tá? Mas depois que eu passei a utilizar o nivelador, não larguei mais. Ele é realmente muito bom e muito prático. E é só ir acertando tudinho. Vou juntando os topinhos ali que eu coloco em um pratinho depois, tá? E a gente come. Esses outros 2 bolinhos são de 15 centímetros, tá? Fiz o mesmo processo. Somente usando o nivelador e depositando as massas ali nos seus cake boards. Limpei a bancada agora e tô cortando as massinhas de chocolate. Um desses bolos de chocolate eram nakeds, esse último aí. Então, o que eu faço? São 3 camadas de massa e 3 de recheio. Aí eu coloco o risquinho do nivelador no 5º risquinho, tá bom? Que assim a massa fica mais grossa, por ser somente 3 discos, e o naked não fica mais baixo do que os bolos normais, tá bom? Porque tendo um disco a menos, ele ficaria mais baixo, mas fazendo dessa forma com a massa um pouquinho mais grossa, ele fica bem ali no padrãozinho mesmo. Agora, antes de montar o bolo, eu gosto sempre de passar um pouquinho de recheio no cake board, porque assim ele serve como se fosse uma colinha pro nosso bolo, tá? Pra ele não deslizar do prato no transporte, tá bom? Não ter o risco de encostar nas laterais da caixa de transporte. Eu gosto muito dessa técnica porque eu já utilizei também a glucose de milho, porém ela é muito pegajosa, eu não consegui me adaptar muito não, sabe? A gente pega na colher e ela vira aquela cola, literalmente, cola até na gente. Então eu acho assim o brigadeiro mais simples e mais prático. Agora eu pego o acetato. Depois de ter colocado o primeiro disco de massa, eu coloco o acetato, confiro se ele tá niveladinho, tá? Você consegue saber isso olhando no cake board. Se o acetato estiver todo rente embaixo ali no cake board, quer dizer que ele tá retinho. Se não tiver todo juntinho ali, borda com borda, pode ser que ele esteja um pouquinho torto. E agora é só colar o durex
na lateral e em cima, tá bom? E pesar o recheio. Eu gosto de pesar porque assim eu mantenho o padrão bem certinho da minha produção. Mas caso você já utilize um bico de confeitar, eu conheço confeiteiros que usam o bico 2B da Wilton, que é aquele perlê bem grandão. Pode ser também o jeito que você se adaptar melhor, tá bom? Eu gosto de pesar. Agora é só espalhando o recheio mesmo. Coloquei o outro disco de massa. Vou pegar a nossa caldinha e umedecer esse disco. Eu coloco uma média aí de meia bisnaguinha dessa, tá bom, gente? Para esse bolo de 15 centímetros. Que assim o bolo não fica encharcado e também não fica seco. Ele fica úmido na medida certa, na minha opinião. E agora, gente, olha só que delícia esse recheio de maracujá. Ele é um brigadeiro de maracujá, eu faço com a polpa do maracujá. Então ele fica cheio de sementinhas, bem azedinho. É sucesso aqui entre os meus clientes. Esse bolo foi composto por 2 camadas de brigadeiro 50% cacau e uma camada de brigadeiro de maracujá, tá bom? Com essa massa de chocolate, essa combinação fica uma delícia, gente. Eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito. E agora o último disquinho de massa para finalizar. E, gente, percebam que é super simples essa montagem no acetato. Depois que a gente pega o jeito, a gente não larga mais, porque eu já montei na forma também, dentro da forma, com um saquinho de congelamento e tudo, aí depois a gente desenforrou o bolo para decorar, mas eu particularmente gosto muito mais dessa técnica aí do acetato, tá bom? Porque ele já fica ali no cake board, na hora de decorar é só mesmo tirar o acetato e ele já tá prontinho, eu acho muito bom. Agora eu só limpei o prato ali com um guardanapinho e vou deixar descansando na geladeira. Vamos à montagem do nosso segundo bolo. Esse, por ser naked no acetato, e eu envio com acetato para o cliente, eu gosto de passar um pouquinho de desmoldante por dentro dele, para que o cliente não tenha dificuldade nenhuma de tirar, sabe, depois. Não vai agarrar recheio no acetato, nem nada. O acetato sai limpinho. Quando é pra mim mesmo, em casa, só montar e depois tirar o acetato, eu não passo desmoldante, porque eu já sei tirar ele de forma certa, com a espátulazinha, e ele sai perfeito também, porém o cliente muitas vezes não vai saber disso, né? Então a gente tem que deixar prático pra ele. Essa última camadinha era de coco cremoso, olha só que delícia. Eu sempre deixo essa última camadinha um pouquinho mais cremosa quando é naked, pra que não atrapalhe o corte do bolo, sabe? Porque se a gente deixar o recheio firme, pode ser que quando o cliente for cortar, a faca desça ali amassando a massa embaixo e a fatia não fica legal, tá bom? Eu não deixo o recheio mole, ele fica um pouquinho só mais cremoso do que as camadas de baixo. Agora um bolinho de 15 centímetros, esse teve os recheios de brigadeiro branco, doce de leite e limão, se eu não me engano, que eu faço também com as raspinhas do limão, fica uma delícia. Umedeço novamente a camada, cubro com plástico filme e levo para o descanso. Gente, eu não prenso os meus bolos, tá bom? Eles apenas descansam na geladeira. A prensagem, geralmente, é necessário que faça um peso em cima do bolo. E eu não acho que precisa fazer isso, até porque pode prejudicar também o seu bolo. Ele pode solar a massa. Tem uma série de problemas que podem ser acarretados por ter sido colocado peso em cima dele. Eu faço uma pequena pressãozinha com a minha mão mesmo, somente na última camada ali, para assentar o recheio com a massa certinho em todas as camadas, mas eu não coloco peso para levar o meu bolo para a geladeira, tá bom? Eles descansam uma média ali de 10 a 12 horas, assim eles ficam bem firminhos, ótimos para receber a decoração depois, bem estruturados, tá? Mas eu não coloco peso algum em cima deles. Esse bolinho teve a última camada de brigadeiro branco com geleia caseira de morangos. Percebam que eu faço uma caminha com o brigadeiro, deixando a borda mais alta. Pra quê? Pra impedir que a geleia vaze na lateral do bolo, tá bom? Esse é um passo muito importante. E olha só que linda essa geleia, né, gente? É sucesso aqui entre os clientes, tá? Ela fica maravilhosa. E uma inscrita já me pediu aqui nos comentários para eu ensinar a fazer essa geleia. E pode deixar que eu vou trazer sim pro canal, tá bom? E esse é o nosso último bolo de 20 centímetros de diâmetro.
com 2 camadas de brigadeiro de limão e a última era de leite ninho com Nutella. E eu faço o mesmo processo quando eu coloco a geleia de morango para colocar Nutella. Percebam que eu deixo sempre a lateral mais altinha, tá? Do que o centro aí do recheio, porque a Nutella é um pouco mais cremosa, né? Em temperatura ambiente ela fica bem molinha, então só mesmo para garantir que ela não vá vazar. Quando ela tá gelada, ela endurece, mas a gente não sabe quanto tempo o cliente vai deixar na mesa da festa, né? Então é preciso que ela fique bem segura ali dentro. Eu coloco a Nutella pura, tá? E é só mesmo espalhar. Pra quem é fã de Nutella, esse momento vai dar água na boca, né, gente? Pense na delícia. Ninho com Nutella é uma das melhores combinações da vida, né? Espalhei, espalhei. Depois você só mesmo colocar o último disco de massa, umedecer e colocar o plástico filme e levar para a geladeira também. Esse bolo fica bem alto, vocês podem perceber, gente, meus bolos têm um padrão de 12 a 13 centímetros de altura sem decoração. E depois de decorados, chegam a 14 por aí, tá bom? Eu acho o padrão muito bom, que a fatia fica bem altinha, fica muito legal. E esse foi o resultado, gente, das nossas montagens. Me digam nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Se vocês vão aderir às minhas dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!